Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Victoria. E no vídeo de hoje, eu e a Emanuele vamos apresentar um povo indígena fascinante da Amazônia, os Bará. Eles vivem na região do rio Uaupés, no estado do Amazonas, e têm uma cultura muito rica, cheia de espiritualidade, respeito à natureza e tradições milenares. Vamos mergulhar juntos na história, no pensamento e no modo de vida dos Bará? Os Bará vivem no Alto Rio Negro, mais precisamente ao longo do rio Uaupés, que fica entre o Brasil e a Colômbia. Eles fazem parte de um grupo de povos que compartilham semelhanças culturais e linguísticas, conhecidos como os povos tucano-orientais. Além deles, há outros povos como tucano, desano e tariano. Todos convivem em um sistema de aldeias interdependentes, onde as trocas culturais e religiosas são fortes. A língua dos Bará pertence à família tucano-oriental, mas o mais interessante é que eles são multilingües. Existe uma regra tradicional: as pessoas não podem se casar com alguém da mesma etnia, então crescem aprendendo várias línguas. A sociedade é baseada em clãs patrilineares, ou seja, a identidade vem do pai. E cada clã tem suas histórias, rituais e nomes sagrados. Para os Barás, o mundo foi criado por seres ancestrais que viajaram pelos rios e transformaram tudo em vida. A floresta, os animais e os rios têm espíritos, por isso, eles vivem com profundo respeito à natureza. O xamã, o Kumu, é quem orienta os rituais, cuida da saúde espiritual e física das pessoas e preserva os cantos e mitos sagrados. A base da alimentação dos Bará é a mandioca, que eles transformam em beiju, tapioca e a bebida tradicional chamada caxiri. Eles praticam agricultura itinerante, cultivam em uma área por um tempo e depois deixam a terra descansar, o que também ajuda a preservar o solo. Também pescam, caçam e coletam frutas como açaí, bacaba e castanhas da floresta. Bom, gente, agora eu vou colocar um vídeo de uma moça indígena explicando como que é preparado o caxiri. E aí, galera, vou estar mostrando para vocês como é feita a nossa bebida tradicional, o caxiri. O primeiro passo é arrancar a macaxeira. Existe a diferença de macaxeira para mandioca. A macaxeira é aquela que a gente pode cozinhar e comer normalmente. Depois a gente descasca toda essa macaxeira e corta em pedaços pequenos, que é para facilitar no processo de cozimento. Depois lava e leva para cozinhar. A macaxeira ela precisa cozinhar bem, ficar bem molinha. Depois essa água ela não estraga, a gente vai reutilizar ela, que é para misturar. A gente separa essa água da macaxeira. Depois a gente rala a batata doce, que ajuda no processo de fermentação do caxiri de macaxeira. A gente pila toda essa macaxeira. Bom, como é pouca macaxeira, eu estou utilizando a mão de pilão pequeno e na panela mesmo. Mas quando é muita macaxeira, a gente leva para um pilão maior. Aqui eu estou diluindo. Essa quantidade de macaxeira, ela vai render aproximadamente esse caldeirão cheio de caxiri. O próximo passo é misturar aquela batata doce com o pitiu e aquela água que a gente separou da macaxeira e juntar no caldeirão e misturar bem. Bom, o caxiri ele tem alguns segredos que somente as mulheres indígenas podem participar do processo, homens não podem, a mulher não pode estar menstruada, enfim, são segredos que somente as mulheres indígenas sabem. E depois de misturada, a gente reserva esse líquido na panela tampado, que deixa até o próximo dia, que é quando a gente vai coar. Aqui eu já estou coando aquele líquido, separando essa massa do líquido. E depois de coada, a gente leva esse líquido para um lugar reservado, tampado, que é pro próximo passo que ele vai fermentar, que ele já vai estar fermentando. E no processo de fermentação, ele leva de 2 a 3 dias, dependendo. E como a gente sabe que o caxiri está pronto, ele vai subir uma espuma e depois que ele descer, essa espuma já está no ponto de tomar. Independente da hora, tem que ser tomado a partir do momento que descer.
Aqui já está coado, já vou fechar e reservar para fermentar. Aqui as próximas fotos que vocês verão é já o caxiri pronto, quando a gente já está tomando. Geralmente a gente toma nas nossas festas tradicionais, momento de comemoração, celebração, com peixe assado. Arquitetura e modo de vida. As casas dos barás são coletivas e chamadas de malocas. Lá vivem várias famílias de um mesmo clã, com divisão de espaços internos bem organizada. A construção é feita com materiais da floresta, madeira, palho e cipó. Tudo isso é feito com respeito à natureza sem desperdício. O cotidiano inclui tarefas coletivas, como pesca, agricultura e cuidados com as crianças. Os rituais dos Bará misturam canto, dança e narrativas mitológicas. Eles realizam cerimônias de iniciação, rituais de nascimento, cura e passagem para a vida adulta. Os cantos sagrados, chamados de Jurapari, são passados oralmente de geração em geração e têm função espiritual e educativa. Desafios atuais. Assim como outros povos indígenas, os Bará enfrentam muitos desafios. Ameaça do desmatamento ilegal, problemas com garimpo e contaminação de rios, perda de jovens para as cidades e enfraquecimento das línguas tradicionais. Mas eles também têm se mobilizado. Criaram escolas bilíngues, usam tecnologias de monitoramento e participam de associações indígenas para garantir seus direitos. Para entender de verdade o povo Bará, a gente precisa ir além dos costumes e conhecer como eles pensam, como eles enxergam a vida, a natureza e o mundo ao seu redor. Isso significa entender qual é o pensamento filosófico desse povo. Importante notar que isso pode estar relacionado ao pensamento religioso também. Isso não é um problema. Aliás, para eles, espiritualidade e filosofia andam juntas. Eles não separam a vida na prática da vida espiritual, como a gente costuma fazer. Os Bará acreditam que tudo no nosso universo foi criado por ancestrais sagrados que desceram pelos rios, moldando tudo o que existe. As árvores, os animais, os seres humanos, os espíritos e até as palavras. Cada parte da natureza tem uma vida e um espírito. O rio não é só água, é memória, é caminho e é ser vivo. A floresta fala, os animais ensinam e o silêncio tem significado. Essa forma de ver o mundo muda totalmente o jeito de viver. Cada ação, cada gesto cotidiano, pescar, plantar, cantar, tem um sentido profundo conectado com o universo inteiro. Eles organizam a vida com base em 3 mundos: o de cima, onde vivem os seres celestiais, o do meio, que é onde estamos, e o de baixo, onde ficam os espíritos ancestrais. Esses 3 mundos estão em equilíbrio, e os rituais servem justamente para manter essa harmonia. Os cantos sagrados, chamados de Jurupari, são formas de diálogos com os espíritos. Só os pajés, chamados de Kumu, podem conduzir esses rituais com segurança, porque eles aprenderam desde cedo a navegar entre esses mundos invisíveis. Além disso, o pensamento dos Bará valoriza muito o coletivo. O bem de um não tem valor se não for para o bom de todos. A maloca, a casa coletiva onde vive o clã, é construída segundo orientações espirituais. Ela representa a ligação entre o céu, a terra e os ancestrais. Nada ali é só funcional, é simbólico, é ensinamento. Por isso, a filosofia de vida dos Bará ensina que viver bem não é ter mais, é viver em equilíbrio com tudo que existe, respeitando a memória dos que vieram antes e cuidando de quem vai vir depois. Gente, eu vou falar umas curiosidades para vocês sobre esse povo indígena chamado Bará. E eu vou começar agora falando sobre o que significa a palavra Bará. Significa povo do caminho da transformação. A segunda curiosidade é que eles acreditam que os rios têm memória e carregam histórias.
A terceira é: cada clã tem um peixe simbólico, que representa sua origem espiritual. E a quarta: as crianças aprendem a nadar antes mesmo de saber andar bem. Os Bará nos mostram que existem muitas formas de viver, pensar e se relacionar com o mundo. Eles nos ensinam o valor da coletividade, da natureza e da sabedoria ancestral. Esperamos que esse vídeo te ajude a valorizar ainda mais a diversidade dos povos indígenas brasileiros. Até a próxima!